Estamos de regresso com o programa Consultório. Esta é a terceira parte deste espaço, dedicado à nossa saúde e bem-estar. Bem sabe que vamos ao seu encontro, abriremos as portas do consultório para que aqui possa esclarecer as suas questões relacionadas com pneumologia. Pode também já tratar da sua inscrição através do número de telefone 22508-3297 ou por escrito do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos falar de nódulos pulmonares desde o diagnóstico até ao tratamento. São nossos convidados o professor Dr. Henrique Queiroga, médico pneumologista no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Gaia Alfena e Hospital Central. Sr. Professor, muito obrigada, é um gosto recebê-lo neste programa. Também o Dr. Tiago Pereira, médico radiologista e coordenador da Unidade Funcional de Radiologia de Intervenção no Grupo Trofa Saúde. É um gosto tê-lo aqui neste programa. Muito obrigada, Sr. Doutor. Se me permite, começava por lhe perguntar, Sr. Professor, em que circunstâncias surge a descoberta de um nódulo pulmonar para compreendermos o que é um nódulo pulmonar? Ora bem, disse bem a descoberta porque exatamente são fenómenos incidentais que aparecem e que não estão à espera de, embora haja fatores de risco que nos fazem com que nós, médicos, procuramos nódulos em pessoas que tenham comportamentos de risco. E o principal comportamento de risco é os hábitos tabágicos, não é? Claro. A descoberta incidental numa imagem, e as imagens que melhor nos traduzem o aparecimento e a presença de nódulos pulmonares é o TAC. É a tomografia axial computadorizada. Claro que isto há que dizer a definição de nódulo, mas provavelmente eu se calhar passaria a palavra ao Dr. Tiago, porque é ele que faz os diagnósticos, embora são os clínicos que pedem os exames. Claro. E que têm alguma assunção sobre o que poderá ser e depois será enviado ao radiologista de intervenção. Os nódulos têm determinadas dimensões e determinadas categorias, mas o Dr. Tiago, como é imagiologista de profissão e especialista em radiologia de intervenção, poderá esclarecer melhor que eu, que sou clínico. Portanto, depois de pedido então o exame, Sr. Doutor, é feito precisamente este exame de imagem para tentar perceber. É algo muito frequente? Cada vez mais frequente. Cada vez mais. A detecção destes nódulos, portanto, estas imagens que aparecem na TAC, como o professor disse, e que hoje em dia aparecem cada vez mais vezes, quer sejam procurados ou não. Nós tanto podemos fazer a TAC direcionada para doentes ou que tenham sintomas que nos fazem pensar em poder ter algum nódulo do pulmão, e isso é um grupo em que a TAC já se faz direcionada para esse diagnóstico, e aí se encontrarmos um nódulo, normalmente eles terão um tamanho maior e com características mais suspeitas, e estamos a falar de carcinomas de cancro do pulmão, mas cada vez mais aparecem em doentes em que não tinham sintomas relacionados, portanto, ou que se fez a TAC em que vemos o pulmão por outra razão qualquer, ou que teve um traumatismo e fez ataque pulmonar, ou porque fez um TAC cardíaco e também abrangeu aquela área. Mesmo fazendo um TAC ao abdômen, por vezes temos o aparecimento das lesões pulmonares, e por isso cada vez mais se encontram nódulos que são assintomáticos, e por isso temos algumas destas lesões, algumas características que nos apontam para ele poder ser, para nos dizer qual é o diagnóstico, sendo que o diagnóstico pode ser um diagnóstico, há 3 grandes grupos, há nódulos ou que serão benignos, e aí estamos a pensar em nódulos ou infecciosos, ou que se podemos chamar cicatrizes, ou nódulos mesmo que sempre tiveram lá, mas que não têm problema. E depois podemos ter nódulos ou malignos, que sejam carcinomas do pulmão, nódulos os tumores do pulmão, ou também metástases que apareçam de um tumor do outro lado qualquer. E destes 3 diagnósticos que nós podemos ter, muitas vezes a imagiologia não nos consegue dar a resposta, e por isso muitas vezes temos que passar para procedimentos invasivos, nomeadamente ou broncofibroscopia efetuada pelos colegas da pneumologia, ou biópsias guiadas por TAC, e que aí são realizadas pela radiologia de intervenção. E quando é que isso acontece, Sr. Doutor? O que é que determina que é preciso avançar para esses exames mais invasivos?
Tem a ver com o tamanho, com a dimensão? Normalmente tem a ver, o ponto 1, e isso depois muitas vezes vemos isto em reuniões multidisciplinares para decidirmos da necessidade de se fazer ou não, quer estes procedimentos, quer depois os tratamentos, se for caso disso, mas tem a ver efetivamente com, ponto 1, se existem já exames anteriores que nos apontem para se é antigo, se há um crescimento, se não há crescimento, as próprias características do nódulo, se ele é especulado, se não é, qual é o tamanho, em que localização é que ele está dentro do pulmão, se está mais periférico, se está mais central, permite-nos orientar para qual é a probabilidade dele poder ser, do diagnóstico que vai ter, e por outro lado, qual é a técnica que nós podemos utilizar para conseguir fazer o diagnóstico. E é dessas características, alguns deles pela estrutura nós podemos dizer, não são muitos, mas podemos dizer que são nódulos benignos e que não é preciso fazer a biópsia. Mas acaba por ser necessário fazer a biópsia numa quantidade muito significativa de vezes, principalmente quando estamos a falar de nódulos únicos. Quando temos um nódulo que é só um e o pulmão está tudo bem e há um nódulo. Se tivermos múltiplos nódulos, já entra num grupo de diagnósticos diferentes. Claro. Sr. Doutor, perante estas 3 opções, lesão benigna, tumor primário do pulmão, metástase pulmonar, que cuidados, vigilância ou tratamento é que são necessários? Bom, a gente não anda bem à procura de nódulos. Os nódulos aparecem quando se fazem exames imagiológicos, nomeadamente TACs, a pacientes assintomáticos ou sintomáticos de risco. As pessoas que têm profissões com inalação de poeiras, os fumadores de longa data, etc. E depois aparecem estruturas, são estruturas arredondadas dentro do parênquima, dentro do tecido pulmonar, a que a gente chama nódulos e que têm até determinados centímetros de tamanho, porque senão depois já são massas. Até 2, 3 centímetros de tamanho são nódulos, não é? E depois há que diagnosticá-los. O doutor Tiago já explicou as características e a gente, pelas características, pressupõe o que é que poderá estar em causa. Mas temos que sempre confirmar que a prova dos 9 e a certeza 100%, só ali o doutor Tiago é que pode fazer com uma biópsia aspirativa, retirando um bocadinho e sendo analisado ao microscópio. É preciso dizer o seguinte, que a maioria dos nódulos são benignos. Portanto, a maioria dos nódulos são cicatrizes, são granulomas, enfim, de diversas patologias que se teve ao longo da vida, não é? A certeza se é benigno ou maligno, só a biópsia aspirativa e a análise dele é que pode nos dar a certeza. E nesse caso, que tipo de cuidados é que a pessoa deve ter? Manter uma vigilância? Fazer de forma regular os exames? Ainda bem que faz a pergunta, porque é preciso atender às características, ao tamanho, aos contornos, já foram ditas pelo doutor, claro. Porque nós, com o aspecto, olharmos para o nódulo, já sabemos qual é a probabilidade dele ser benigno ou dele ser maligno. E porquê é que se faz estas imagens? É com o receio que todos o paciente tem de poder ter um cancro do pulmão. Claro. É essa o objetivo. Mas a esmagadora maioria são. Se, porventura, um determinado nódulo nos dá as garantias de que as características são quase de certeza benignas, nós não vamos fazer a biópsia, a não ser que o doente queira muito saber e isso lhe cria uma ansiedade de não saber. Vamos fazer uma avaliação, passado 3, 4 meses, a ver se há crescimento ou se há outra transformação que nos implique uma biópsia mais imediata. Porque arriscamos-nos a ainda não haver, às vezes, transformação em malignidade daquele nódulo se os sinais forem muito assertivos relativamente à benignidade. Portanto, vigilância, se os sinais forem assertivos, se houver a mínima dúvida, e isto conversando com o próprio paciente, então terá que ser feita uma intervenção minimamente invasiva, porque a biópsia aspirativa é um processo dos invasivos, mas é dos minimamente invasivos. Portanto, e uma das perguntas que os doentes põem frequentemente é se vai doer. Ora bem, aquilo é feito com anestesia local da pele. Claro. E uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, ou a maioria das pessoas não sabem, é que o pulmão não tem fibras sensitivas. Tem a pleura, a capa do pulmão, e a externa, não a interna. E, portanto, é anestesiado, o doutor Tiago faz isso muito bem, é anestesiado a pele, os tecidos musculares e até a pleura, para que a biópsia não doa. Porque ao atravessar o pulmão, isso não dói. Pode sangrar, mas não dói. Muito
Bem, e já agora, estes exames são nocivos? Se uma pessoa tiver que os manter de 3 em 3 meses, de meio em meio ano, podem ser prejudiciais para a saúde? Efetuar o TAC de controle. O TAC tem radiação ionizante incluída e, por isso, tem que ser efetuada sempre o mínimo de vezes possível. E, efetivamente, a radiação tem um efeito deletério e pode, efetivamente, trazer-nos problemas, que é principalmente a longo prazo, e poder ser ele próprio causar problemas. E daí só temos que utilizar este ataque, tem que ser feito com parcimónia e não podemos estar sempre a olhar para cima do nódulo. Relativamente às biópsias do pulmão que o professor estava muito bem a explicar, também ela pode ter problemas, ainda assim, menos do que o que normalmente se pode pensar que existam. Esta biópsia do pulmão, em que fazemos como a anestesia local, damos a anestesia, é um procedimento relativamente simples, efetuado guiado por TAC, mas efetuado em ambulatório, portanto, a pessoa... Seguro. É seguro. Efetivamente, não é a mesma coisa que tomar um café, não é, de Obviamente. certeza. Mas também não é um exame que tenha grandes complicações. Qual é a complicação mais frequente que ela tem? É o pulmão poder ficar furado e abasar um bocadinho de ar e acumular ar entre a parede, no fundo entre as costelas e o pulmão. E acumular ali um bocadinho de ar. Esse sair um bocadinho de ar e acumular acontece com alguma frequência. Mas continuar ter um furo que continua a sair mais ar, mais e mais, isso já não é muito frequente. Estamos a falar 1% dos casos em que possa ser preciso efetuar algum tratamento e ficar internado um dia para o outro, é relativamente pouco frequente. A maior parte das vezes, efetivamente, é um procedimento que fazemos em ambulatório, não dói, Claro. com pouca dor, e a pessoa vai para casa acompanhada e sem precisar... Deve manter repouso nas 24 horas seguintes? É, exatamente. O repouso e não ficar sozinho, só para termos a certeza que, se houver algum sintoma mais chamativo, nomeadamente falta de ar, que possa ser sinalizado e resolver-se rapidamente. Mas é muito, muito raro termos problemas desses depois quando vai para casa. E quais são as complicações mais frequentes que possam surgir? Ainda que raras. É essa do que chamamos de um pneumotórax, portanto, o pulmão ficar furado e acumular um bocadinho de ar entre o pulmão e as costelas. E outra complicação que acontece, não muito frequente, mas avisamos sempre, é poder sair sangue com a expectoração, portanto, sair um bocadinho de sangue com a tosse, e que sair um bocadinho também não, mas é desconfortável, é muito desconfortável. Por isso, normalmente, aviso sempre isso, assusto sempre um bocadinho as pessoas, sabendo que se depois de sair um bocadinho de sangue com a tosse, e se eu disser depois que não se preocupe, que não há problema, ninguém vai acreditar em mim. E por isso avisamos sempre de início, não é muito frequente, e além disso até tem um efeito minimamente protetor, que é o facto de sangrar um bocadinho faz com que aquele caminho que nós fizemos vá ficar encerrado e não tenha a tal saída de ar, que era o outro problema. Portanto, um deles tem Claro. e protege do outro. Bem, com alto sucesso no diagnóstico, Sr. Doutor, aquilo que nós não queremos, claro, é cancro no pulmão, não é? Receber a notícia de cancro no pulmão. Exatamente. Estes procedimentos fazem-se exatamente para diagnosticarmos doenças, neste caso malignas, neste caso cancro do pulmão, em fases muito precoces e passíveis de tratamento curativo. Neste momento, os tratamentos curativos são a cirurgia e alguns procedimentos que se fazem agora após a cirurgia ou até antes da cirurgia, que permitem maximizar as taxas de cura desta situação. Não é? Em relação às complicações, é só dizer um pequeno pormenor,
que o Dr. Tiago não diz, porque a modéstia assim o implica, é que as complicações são pouco frequentes e são cada menos frequentes consoante a experiência da mão que faz as técnicas invasivas. Isso é como tudo na vida, não é? Claro. Portanto, claro, mas para se ganhar experiência também tem que se começar, as coisas começam do princípio, não se começa do fim, não é? Claro. Mas portanto, depende muito da... Já são pouco frequentes, mas são menos frequentes em mãos experimentadas que façam muitos exames de punções aspirativas transtorácicas. Claro. Em relação ao cancro do pulmão, é uma pergunta muito frequente, Sr. Doutor, quando alguém sabe que tem um nódulo no pulmão, questionar, Sr. Doutor, há o risco de evoluir para cancro do pulmão, ainda que se trate de uma lesão benigna? Pois, o receio dos pacientes é esse mesmo. Querem às vezes saber o prognóstico. Nós mesmos às vezes temos nódulos que nos parecem totalmente benignos, mas a pessoa não está descansada. Claro. Porque a prova dos novos só a biópsia aspirativa. Ou tem muita confiança no técnico, no médico, no clínico que está à sua frente, ou então partem para a biópsia. E só aí é que nos dá o diagnóstico. Depois do diagnóstico, então há coisas até ainda mais importantes, que é saber o estádio da doença, se é só aquele nódulo ou se existem mais espalhados pelo corpo, as chamadas raízes tumorais, que implica depois a abordagem terapêutica, depende dessa situação. Depois há outros exames que se fazem, exames de imagem, exames de medicina nuclear, que nos dão com um certo grau de certeza a existência ou não de outras situações no corpo. Nós estamos a só focar nos nódulos pulmonares, mas às vezes o pulmão é a repercussão de coisas que existem noutro sítio do corpo e vice-versa. E também tem repercussões fora da cavidade torácica. Mas o receio, como disse muito bem, o receio dos pacientes é fundamentalmente a existência de um tumor do pulmão. Nós todos sabemos que o cancro do pulmão, o tumor maligno do pulmão, é dos tumores mais agressivos do corpo humano. E ainda com uma elevada taxa de mortalidade. Uma elevada taxa de mortalidade. É o tumor da espécie humana que mata mais. Claro. E infelizmente é bastante frequente. E infelizmente é diagnosticado em fases já tardias, em fases avançadas. Por isso é que várias estruturas, e a nossa também tem, mas não é bem esse o assunto que vemos aqui, tem rastreios de cancro do pulmão que se faz com contactos e que aparecem os tais nódulos que depois serão ou não confirmados a existência de doença maligna ou doença benigna com as biópsias aspirativas transtorácicas ou com outras que permitem chegar lá ao local. Se o local for mais central, a broncoscopia também chega. Mas geralmente hoje em dia os tumores malignos do pulmão estão a aparecer muito mais periféricos. Fruto de várias coisas. Isso levava muito tempo aqui a nós a explicar, não tem a ver com a alteração das características do tabaco que se fuma atualmente e com outras interações. Muito bem. Mas isso seria, de facto, outro tema para também discutirmos aqui. Também é um bocadinho de especulação neste programa, claro que sim. Ainda bem que podemos aqui também falar sobre este assunto. Agradeço imenso a vossa sugestão, mas vai ser um tema que será também discutido dia 6 de julho. O Sr. Doutor vai promover um encontro em Braga, não é? Temos programado para o dia 6 de julho em Braga o Minho Lung Nodule Meeting, que vamos efetuá-lo no hospital, e onde vamos ter estas duas vertentes que falávamos hoje, portanto, claro. Quer uma sessão de diagnóstico e uma sessão com tratamento, em que, no fundo, vamos tentar, nesta perspectiva multidisciplinar que esta problemática exige, termos, por um lado, a abordagem diagnóstica com um pneumologista, com um radiologista mais dedicado a diagnóstico, um radiologista de intervenção, portanto, mais dedicado à parte das biópsias, e também a anatomia patológica, que, no fundo, é quem nos vai dar a resposta final sobre o diagnóstico do nódulo do pulmão. E depois, numa segunda parte, uma abordagem mais do tratamento, e nessa fase o tratamento, quer o tratamento médico com os tratamentos de quimioterapia, ou os tratamentos cirúrgicos com um cirurgião torácico, os tratamentos de radiologia de intervenção, que também podemos fazer, para além das biópsias, podemos fazer procedimentos que sejam terapêuticos, e um colega de radio-oncologia que vai falar sobre a radioterapia
neste grupo de doenças. E numa terceira fase ainda temos uma parte que chamamos o Meet the Experts, em que, no fundo, vamos dividir em pequenos grupos, em que as pessoas depois têm a possibilidade de contactar com cada um destes experts e ter no fundo, criar ali um ambiente de maior proximidade em que se possam debater estas coisas mais pessoal, que é extremamente importante. Para esclarecer as questões, que é sempre importante. Muito obrigada. Dr. Tiago Pereira, médico radiologista e coordenador da Unidade Funcional de Radiologia de Intervenção no Grupo Trofa Saúde, a ajudar-nos. Agradeço imenso. Muito obrigada, Sr. Doutor. Até uma próxima oportunidade. Professor Dr. Henrique Queiroga, médico pneumologista no Grupo Trofa Saúde, Hospital Gaia Alfene e Hospital Central. Agradeço também e continua connosco, porque agora vamos ao encontro dos nossos telespectadores. Muito obrigada, Sr. Professor, mais uma vez. Portanto, tem agora aqui a oportunidade de participar depois do intervalo. Pode aproveitar esta pausa para marcar o número de telefone 22508-3297, como já fizeram muitos telespectadores, para aqui em direto esclarecer as suas questões relacionadas com pneumologia. Pneumologia é esta a especialidade. Tem também à sua disposição o nosso endereço de e-mail consultório @portocanal.pt, o que faz com que possa participar por escrito. Até já.